Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua poderosa palavra, a semente que nós carregamos. Irmãos, o texto hoje para a nossa conversa, vamos lá para a nossa conversa, para a nossa breve reflexão, encontra-se no livro do profeta Zacarias, capítulo 2. Eu vou ler com vocês o verso 12 e 13. Diz assim: a terra de Judá será propriedade do Senhor na terra santa, e mais uma vez ele escolherá Jerusalém para ser a sua cidade. Cale-se diante do Senhor toda a humanidade, pois ele se levanta da sua santa habitação. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o profeta Zacarias, ele pregou ali junto com Ageu, logo depois que os israelitas voltam do cativeiro babilônico, um período de 70 anos, relatados a qual Deus decretou que seria um tratamento de Deus pelos pecados de Israel, um julgamento divino. Mas logo após esse julgamento, Zacarias estava convicto que o Deus viria habitar novamente no meio do seu povo. E isso, irmãos, é motivo de grande alegria. Isso é um motivo de bastante alegria, na verdade. Porque com Deus, todas as suas bênçãos, quando Deus vem habitar no meio do seu povo, todas as suas bênçãos, toda a sua proteção, todos os seus recursos estaria com eles novamente. Prosperidade, paz, segurança do nosso inimigo. Em Zacarias 2:5 ele fala: eu serei o muro de fogo ao redor de Jerusalém. Isso implica em muitas situações, como proteção, privacidade, mas também como limitação e santidade ao Senhor. Logicamente, isso é tratado como um benefício pelo povo de Deus. E Zacarias, nesses dois versículos, ele mostra a fidelidade do Senhor, que a fidelidade do Senhor independe da nossa fidelidade. Deus é fiel à sua palavra, irmão. Deus, ele é fiel àquilo que ele prometeu a nós. Cada um de nós carrega promessas. E depende de nós, meus irmãos, se nós vamos viver o juízo ou a justiça de Deus. Logicamente, por meio da fé, acreditando. Isso não quer dizer que será fácil. Nada vem fácil. Eu creio que vocês já descobriram isso. Quem tentou viver a vida com facilidade, no meio do caminho encontrou a dificuldade. Não tem nada fácil. Deus nos convida a ser cooperadores da sua obra e a lutar junto com ele. E o profeta Zacarias traz aqui algumas informações que eu quero fazer aplicações a nós, pertinentes a nós. Vamos lá, fala assim: a terra de Judá será propriedade do Senhor na terra santa. Houve uma divisão, reino do norte, reino do sul. O que o Senhor está falando é que toda a separação, tudo aquilo que aconteceu, toda a facção, toda a divisão, ela seria quebrada. Todo o abismo que havia separado pessoas, todo o abismo de mentira, toda maldade feita já não separaria mais, já não haveria mais separação. E é impressionante, isso acontece justamente com o derramar do Espírito Santo por meio de Jesus. E logicamente, irmãos, é tratado aqui de uma forma como nós seríamos propriedade do Senhor na Terra Santa. Eu quero ler para vocês um versículo que mostra que o apóstolo Pedro entendeu isso nas suas epístolas. No final, ele conta, em 1 Pedro, capítulo 2, ele fala assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui e já volto a ler. Nós precisamos entender os elementos que Pedro usa aqui. Primeiro, ele fala povo escolhido, ou seja, é Deus, nós somos uma escolha de Deus, irmãos. Isso vem da soberania dele. Quando nós nos colocamos contra isso, nós temos que entender que não está lutando contra o profeta, o Alisson que está falando, ou qualquer outro pregador que venha a dizer isso para você, e sim contra o próprio Deus. É uma luta que você coloca-se, por exemplo, como Jonas. Você coloca contra a vontade de Deus. Deus respeita o livre-arbítrio? Sim, irmão, mas nada impede ele de lutar para que a vontade dele se cumpra.
Então você precisa entender nós precisamos entender que quando nós nos colocamos em desobediência, colocamos justamente em desobediência contra uma escolha do Senhor. E Ele vai lutar para que se cumpra. Agora a palavra dele não volta vazia. Ele fala reino de sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram um reinado, eles levavam justamente os pedidos, as orações de um povo que sofria, um povo oprimido, a Deus, para Deus trazer. Moisés cumpre isso, libertando o povo do Egito. Deus o usa como libertador. Em Apocalipse 1:6, o Senhor fala que nós fizemos todos reis e sacerdotes perante Deus, de acordo com o seu Filho amado. E ele fala, propriedade exclusiva de Deus. Aqui vem a promessa, irmãos, se nós somos propriedade exclusiva de Deus, o diabo não pode tocar. Não pode. O que pode acontecer é ele usar as pessoas que estão ao nosso redor, e isso inclui todos. Agora, se formos obstinados, logicamente, ao pecado e não a praticar o caminho do arrependimento, o Senhor entrega a nós a própria sorte. E aí pode acontecer alguns problemas, justamente para quê? Para que a palavra dele venha a se cumprir em nossa vida. E tem um propósito, ele fala, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele, ou seja, Deus, aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem um propósito, irmãos, é para mostrar. E por isso ele continua falando aqui, ele fala assim, mais uma vez ele escolherá Jerusalém para ser a sua cidade. E Jerusalém fala da vontade de Deus, fala justamente da vontade de Deus. Nós precisamos compreender essa situação no sentido de que haverá uma amostra. Logicamente, irmão, se Deus nos escolheu, é a intenção dele que o nome dele seja glorificado na nossa vida. E como que era glorificado? Cumprimento de promessa. Eu quero repetir isso. Cumprimento de promessa. Todos nós carregamos promessa. Mais uma vez, Jerusalém, mais uma vez, independente do que nós fizemos, mais uma vez, Jerusalém será a cidade santa. Ou seja, é a presença de Deus que nos santifica, irmãos. É a presença de Deus, é o atrair dele, sabe? Por isso que ele nos leva ao deserto. Ele fala em Oséias que nos atraiu ao deserto. Em terra muito seca te conheci, e ali em terra muito seca eu cuidei de você. Ele fala em Oséias capítulo 3, versículo 5, justamente para nós vermos a bondade de Deus e para mostrar às pessoas que é possível viver num mundo decaído com a ajuda de Deus de forma santa. Eu sempre faço a ressalva do pecado, irmãos. Por quê? Porque o pecado, ele se fará presente. Agora, a diferença do pecado e iníquo, mais uma vez eu vou falar. O pecado é quando você erra o alvo, Jesus Cristo. Ou seja, na tentativa de alcançá-lo. E o iníquo não. O iníquo ele se coloca num lugar de iniquidade. E equidade significa igualdade. Ele se coloca no lugar de desigualdade. Ele se coloca de forma arrogante, soberba. Ele crê que não precisa de Deus para perdoar os pecados dele. E ele continua pecando. Bom, eu quero ler com vocês um versículo que Paulo escreve em Filipenses, a carta de Filipenses capítulo 3, versículo 20, que é justamente isso que fala assim, nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a nossa pátria, ela é celeste, daqueles que foram escolhidos, reino de sacerdotes. Jesus Cristo já veio. Ele veio para chamar os arrependidos. E há uma segunda volta profética que se fala em todo o Antigo Testamento que ele vem para arrebatar a igreja. Mas enquanto isso, há uma missão a ser feita de resgate de nós, nossas famílias. Deus plantou cada um de nós e isso é muito sério. E é justamente o que nós viemos fazer, mostrar aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então Deus se importa com a nossa vida aqui. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, não se importam, as pessoas não olham para aquilo que nós falamos. As palavras de Deus são maravilhosas, mas Deus faz questão que as pessoas vejam e ouçam. Primeiro elas ouçam a pregação do Evangelho, elas ouvem, nós falamos, e depois Deus vem e cumpre a sua promessa para mostrar que é real, que ele existe. Um homem e uma mulher de Deus vai viver da fé.
fé nas promessas. E nesse tempo nós precisamos entender, como Paulo fala, que a nossa cidadania vem do céu e nós aguardamos ansiosamente, ou seja, é uma espera do nosso Salvador. Agora, esses que foram escolhidos vão viver justamente essa volta do Senhor Jesus em glória, e em glória, em cumprimento de promessas aqui, enquanto nós andamos e caminhamos nas obras que de antemão Ele nos viveu. Bondade e fidelidade os acompanharão, meu irmão, nessa vida, nesse mundo decaído. Quem olha aí já vê que o amor está entrando em extinção, que o pecado tem aumentando. E eu vou falar, não se alcança a glória, só se alcança a glória por meio da oração. Eu quero repetir, só se alcança a glória por meio da oração, ou seja, uma relação de intimidade com Deus, sabendo que a nossa cidadania está do céu. Então é de lá que vem o nosso socorro. Como o salmista fala, eleva os meus olhos para o monte, porque de lá vem o meu socorro, do Deus Criador que fez os céus e a terra. Olha, eu gosto de um versículo de Paulo que também fala assim, Efésios 1:5, fala assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Fomos adotados justamente para sermos parecidos com o Mestre. E quando ele fala do santo templo, quando ele fala da propriedade do Senhor, ele está se referindo justamente ao seu templo, que somos nós. Em Salmos 11:4 ele fala: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem um trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Para quê? Para que ele possa encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade e que possam andar por meio das suas promessas. Essas promessas, irmãos, Deus patrocina sonho de quem tem fé. Então, se essa promessa chegou até você, e eu creio que todos aqui que me ouvem, eu falo bastante das promessas, é justamente porque tem fé em teu coração. Quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé no meio do seu povo, é o que diz em Hebreus 11:7, falando da viúva que pedia ao juiz, que era iníquo, era um juiz iníquo, um juiz impiedoso, e de tanto pedir, aquele juiz atendeu o seu pedido. É disso que o Senhor está falando aqui. E no versículo 13 ele fala: cale-se diante do Senhor toda a humanidade. Nós sabemos que terá um tempo em que todo joelho se dobrará diante do Senhor e que toda língua confessará Jesus como Senhor. Isso já é uma promessa, e essa promessa, ela é, invariável, ela independe se nós vamos obedecer ou não. Isso vai acontecer. Eu quero repetir, isso vai acontecer. Mas o cálice fala justamente de uma postura nossa, de submissão diante do nosso Deus. Uma submissão a qual nós cremos que o Senhor é capaz de realizar. Jeremias fala no seu livro de Lamentações que ele fala: esperei em silêncio pela salvação do Senhor. E o quanto difícil é, né, meu irmão, minha irmã? Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido afrontas, para pessoas que têm vivido, levantes do inimigo, para pessoas que têm vivido momentos de humilhação tremenda, porque acreditam na bondade do Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, continue esperando pela tua salvação. Eu quero ler com vocês aqui um versículo que está em Salmos 63. Eu vou ler o versículo 1 e 5, diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, em tu busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Esse não é os desertos da nossa alma, irmão. Não é aquilo que nós passamos, aquilo que o nosso coração anseia. O querer que Deus colocou dentro do nosso coração, um querer que provoca os nossos sentimentos mais extremos, que muitas vezes duvidamos, mas que nos coloca a nos movimentar e esperançar na vinda de Jesus Cristo, o nosso Salvador, porque só dele vem a salvação. E no versículo 5 ele fala: a minha alma ficará satisfeita. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. E um banquete fala de saciar a nossa alma, irmãos, em todas as esferas da nossa vida. Por isso o Senhor fala para nós buscarmos primeiramente o reino de Deus. As demais coisas, é a intenção de Deus, irmão, glorificar em todas as áreas da sua vida. Na saúde, no emocional, no sentimental, no financeiro,
no familiar, no espiritual, no ministerial. O banquete fala de todas as áreas. O Senhor derrama um rico banquete, o Senhor prepara, e aí nós temos que compreender o que ele fala em Salmos 23, prepara diante dos meus inimigos um banquete. Ele está preparando, irmão, e durante isso nós vamos caminhando, orando, é uma fase de preparo nossa e dele. Ele prepara um cenário para que a nossa exaltação seja completa, a fim de que as pessoas vejam quem nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E é por isso o motivo de tanto sufoco, é por isso o motivo do tanto sofrimento. Então aquiete-se, sabe? Porque é bem possível que daqui a pouco nos veta um vento, mas é depois do vento que nós veremos o que sobrou. É depois do deserto, irmãos. Olha, ele fala assim, ó: com lábios alegres a minha boca te louvará. Todos verão e você mesmo agradecerá por todo o sofrimento que passou. Eu quero repetir isso: você agradecerá pelo sofrimento, porque você vai entender, nós entenderemos que foi motivo, sabe, de alegria aquele sofrimento, porque muitas pessoas serão alcançadas, inclusive a nossa família, inclusive aqueles que nos amam. E nesse determinado tempo, olha o que fala: pois ele se levanta da sua habitação. Depois de você se calar, de você manter uma postura de submissão diante do Senhor, o Senhor se levanta. Eu quero falar: o Senhor se levanta do seu trono. Sabe para que o Senhor se levanta? Ele vai agir. Ele vai agir. Ele vai agir na tua causa. Ele se levanta. Quando Deus se levanta, meu irmão, quando Deus se levanta, as tempestades se acalmam. Quando Deus se levanta, há um caminho no deserto. Quando Deus se levanta, as águas fluem de um rio de Deus, a qual nós podemos tocar. Quando Deus se levanta, ele vem para resolver o problema. Ele vem para... E aí é nesse momento que ele opera o realizar. Ele operou em nós o querer, e agora ele se levanta para operar o realizar. E eu estou pregando aqui para alguém que tem esperado a vida do Senhor. Ele vai vir. Ele vai agir. Você vai ver claros sinais de que Deus está agindo. Eu quero terminar com vocês com Isaías 61, versículo 7. Todos nós passamos por diversas vergonhas e humilhações. E creia, o pregador está no meio disso também, irmão. E Isaías 61, versículo 7 fala: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se alegrará em sua herança. Você tem esperado algo do Senhor? Uma herança é a promessa. E olha, ele fala: pois herdará porção dupla de honra em sua terra, e terá alegria eterna. A alegria transbordará e será eterna. Dupla porção de honra no lugar da vergonha. Você não vai se lembrar, meu irmão, você nem vai se lembrar, minha irmã, de tudo aquilo que você passou no meio da caminhada. Tamanho será a sua alegria, tamanho será o seu sorriso, será como um sonho, será como, sabe, algo que será indescritível até para você. Quando Deus se levanta, é para surpreender aquele que colocou toda a tua esperança e toda a tua convicção e confiança no Senhor. É para aqueles que esperam nele. Quando Deus se levanta, é para fazer. Agindo ele, quem impedirá? Aguarde, tão somente creia, não tenha medo, porque o Cordeiro tem, sim, uma recompensa para o teu sacrifício. Fiquem os irmãos com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.